Então vamos lá, quero começar falando sobre essa situação envolvendo o Bruno José, que vive uma fase muito boa no Campeonato Paulista desse ano e desde o ano passado, quando foi emprestado para o Guarani, não tem tido um desempenho ruim. E o portal Futebol Interior trouxe essa informação, de que, no caso, o Guarani tem um interesse e um impasse nesse momento para a renovação de contrato com o jogador. De acordo com a matéria, ele está emprestado até o dia 30 de abril para a equipe do Guarani, onde tem nos planos continuar com o jogador para a disputa da Série B. Então você deve estar me perguntando, então por que o Cruzeiro não empresta o jogador para a equipe do Guarani? A questão é, o Cruzeiro paga ainda 50% dos seus vencimentos e o Guarani os outros 50% restantes. O Rodrigo Pastana, aquele mesmo que já trabalhou aqui no Cruzeiro, que hoje é diretor do Guarani, afirma que se tiver que pagar 100%, o Guarani não teria condições de manter o jogador para a Série B do Brasileirão. E até fiquei surpreso, porque então o salário do Bruno José não deve ser baixo não, viu? Porque, tudo bem, o Guarani não tem uma condição financeira altíssima, mas vamos supor ali que seria um valor dentro de um padrão de um bom jogador. O Guarani tem sim condições tranquilamente, até porque é um time que está muito consistente na Série B, desde 2019, se não me engano. Então, o Bruno José não teria um salário baixo e o Cruzeiro tem interesse de abrir mão desses 50% que está pagando. E como o jogador vive uma boa fase, eu acho que o Cruzeiro poderia tentar negociar o Bruno José para conseguir parte do investimento que foi colocado. Como assim investimento? Porque vocês lembram, ele vem de graça do Brasil de Pelotas. A questão é, o Cruzeiro negociou o Maurício com o Internacional, tinha 40% naquela troca maluca com o William Potker, deu 10% do Bruno José para 10% do Maurício para o Internacional ceder os direitos econômicos do Bruno José. O Maurício hoje está avaliado na casa dos 70, 60 milhões de reais. Então o Cruzeiro meio que pagou pelo Bruno José de 6 a 7 milhões de reais, Então, quando o Maurício for negociado, tranquilamente vai ser um valor próximo a esse. Então o Cruzeiro acho que conseguiria uns 2, 3 milhões de reais, acho que tranquilo, viu? Pelo Bruno José, que tem, no caso, 24 anos de idade, contrato bem longo ainda com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Então tem mais 1 ano e 9 meses de vínculo com o Cruzeiro. Ponta direita que na atual temporada tem 8 jogos no Campeonato Paulista, 1 gol e 2 assistências. Foi inclusive eleito o melhor em campo na partida na rodada anterior contra a Inter de Limeira, na vitória do Guarani, que no ano passado ele já teve números que ele começa o ano com o Pesolano, 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não foi ruim, mas o Pesolano já via que o Bruno José não teria espaço na Série B e emprestou para o Guarani, onde terminou o ano com 35 jogos, mas apenas 2 gols e 1 passe. Então até aqui pelo Guarani, 42 partidas, 3 gols e 3 assistências. Você acha que o Cruzeiro poderia tentar conseguir aí, quem sabe, alguma quantia financeira pelo centroavante, pelo ponta direita, emprestar aí o atacante para um outro time e abrir mão de ter que pagar ainda esses 50% dos vencimentos? Deixa sua... Bom, quero falar com vocês então sobre o Xará, informação aí no caso trazida pelo blog da Raposa, que antes disso eu quero comentar como surgiu esse boato do jogador que tem seus 31 anos de idade, colombiano, que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, surgiu no Twitter algumas perguntas e tudo mais, especulações da torcida sobre a situação do jogador, se poderia ou não vir para o Cruzeiro. E realmente, desde o início, já havia com uma baixíssima possibilidade, até porque ele tem ainda contrato com o Portland, lá da MLS, e sem dúvidas deve ter um salário muito, muito mais alto do que ele ganharia aqui no futebol brasileiro. Ele se muda para lá em 20 de fevereiro de 2020, Então tem um pouco mais de 3 anos que o jogador está atuando pelo futebol da MLS e tem tido bons números. Além disso, naquela época ele foi negociado por 22 milhões de reais. Então, se a equipe dos Estados Unidos quisesse abrir mão dele, possivelmente iria querer de volta um valor próximo a esse, de 20 a 25 milhões de reais, valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro hoje, que não vai pagar um valor alto desse jeito na contratação de um jogador. Até aqui, somando os 3 anos consecutivos dele com a camisa do Portland, foram mais de 105 jogos, no total foram 19 gols marcados e também outras 11 assistências nesse período. Jogador bem rápido, de velocidade e que tem contrato que eu não consegui verificar até quando, Pelo que parece até dezembro de 2023, mas não consegui achar nenhuma informação de renovação, então estou pegando desde aquele início, que ele assinou em 2020. Enfim, a informação que temos aí no caso do blog da Raposa é de que essa pergunta, ele colocou assim, boa, essa pergunta surgiu ontem, um boato de que o atacante Imi Xará, ex-atlético e hoje no Portland Timbers dos Estados Unidos, estaria negociando com o Cruzeiro. E o blog da Raposa diz que apurou que não existe nada de negociação e o jogador continua na MLS
para 2023, que já era uma informação assim, que era de se esperar, porque o atleta tem sido valorizado desde aquela época que ele jogava aqui na América do Sul, antes de ir para o Atlético, né? Pelo Atlético ele ficou 2 anos, o melhor dele foi em 2019, com 9 gols em 46 jogos. Ele foi muito bem de 2017 a 2018 pelo Júnior Barranquilla. Foram no total mais de 71 partidas pelo clube colombiano, 21 gols e 16 assistências antes dele vir para o rival. E assim, no Atlético foi bem curto nessa passagem, logo foi negociado, até porque foi um valor bem alto, e eu aceitaria no Cruzeiro, mas muito difícil de pensar, justamente por conta dessas cifras, e é uma posição que eu venho batendo aqui na tecla. O Cruzeiro precisa de um ponta direita. Hoje o Cruzeiro basicamente está jogando ali com o Nicão nessa função e o Stênio para entrar no segundo tempo, mas eu acho que precisa assim, de mais uma alternativa para esse setor. Tem também o Daniel Júnior, que jogou improvisado e tudo mais, mas não acho um nível assim perfeito, excelente para começar o Campeonato Brasileiro. Quero também ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários aqui do canal. Temos um salve também aqui para vocês, para 2 pessoas. O primeiro aí no caso é para o Wilson Caetano, ele que é no caso aí de Bairro Cruzeiro, Ribeirão das Neves. Valeu demais, um abraço aí para você. E o segundo vai para o Pablo Cruz, ele que é lá de Campo Belo, Minas Gerais. Valeu também, Pablo, sempre que acompanha meus vídeos. Caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo no canal, na manhã, na quarta-feira, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances de você aparecer aqui também. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da BetPlay, grupo 100% grátis aí para você receber, né? No caso, as melhores dicas de apostas aí, 100% grátis nesse grupo, lá no WhatsApp, onde aí você vai ter todos os dias essas análises personalizadas via WhatsApp, um grupo que está começando agora ainda, né? Tá com um pouco mais de 88 pessoas, então você vai entrando ali aos poucos, até mesmo para ter uma interação maior, tirar suas dúvidas, 100% grátis aí para vocês e aproveitar esse início. Só entrar aqui no link que vai estar embaixo na descrição ou, por exemplo, no primeiro comentário fixado lá da BetPlay. Então, vai lá, entra e manda mensagem que sem dúvidas vamos tirar suas dúvidas. Quero começar falando sobre o caso envolvendo o Daniel Júnior, jogador que foi muito bem na vitória por 2-1 do Cruzeiro contra a Caldense fora de casa. Podemos dizer que o Daniel Júnior fez um papel importantíssimo, né? É claro que não seria nesse sentido, porque estaria mentindo, mas ele, entre aspas, fez tudo, né? Porque ele fez o gol, sofreu o pênalti, que foi muito bem cobrado pelo Bruno Rodrigues, e ainda levou o pisão, que no caso levou a expulsão do jogador do Suelton, né? Zagueiro, lateral, que acabou ainda se desculpando depois pela entrada no atleta, que nesse ano ele tem 4 jogos e 1 gol marcado. Confesso para vocês que esperava até ele atuando mais, foram 4 partidas até aqui, mas apenas uma como titular, né? Nas outras também não foi muito bem. Ano passado ele começa muito, até ter essa primeira renovação de contrato, que caiu muito o seu rendimento. Não é à toa que no ano ele fez 38 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele já tinha 2 gols e 2 assistências antes de começar o Campeonato Brasileiro, sabe? Então caiu muito de rendimento do Daniel Júnior, mas acho um ótimo jogador. Não é à toa que ele tem apenas, no caso, 20 anos de idade. E a questão é, ano passado o Cruzeiro, o Botafogo teve interesse nele e quase perde o atleta. Para ele não sair para o Botafogo, que se eu não me engano era uma proposta de 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro tinha apenas, e tem ainda apenas 50% dos seus direitos econômicos, teve uma renovação contratual, aumentou a multa dele para o exterior, que não sei quanto que é, mas no futebol brasileiro, pelo menos pela última informação divulgada pelas partes, se não me engano, março e abril do ano passado, era de apenas 9 milhões e 700 mil reais. É um valor baixo, e além de ser extremamente baixo, na minha opinião, o Cruzeiro tem 50% do Daniel Júnior. Tinha uma cláusula no contrato entre o empréstimo, nessa compra, né, de que ele vem definitivo do Palmeiras para o Cruzeiro, de que poderia comprar o jogador 20% por 1 milhão de reais. Não sei se ainda existe essa opção, se já existiu, né, porque era a informação divulgada na época, e na época eu já falava, o Cruzeiro tem que comprar. Por quê? Porque teria pelo menos 70% de uma eventual transferência, né? Já não basta ter essa multa baixa. Vai lá e perde um jogador por 5 milhões, que cairia nos cofres do Cruzeiro. Seria um caso quase tão bobo quanto o do Vitor Roque, do Daniel Júnior, seu empresário, que no caso tinha esse interesse de renovar e ficou muito tempo, né, batendo nessa tecla. Na época discutiram 40, 60 mil reais por mês. Não sei qual que foi o valor definido entre as partes, mas teve-se um aumento considerável nos vencimentos do jogador, que é muito criticado pela torcida por ser um pouco molenga às vezes, né? Joga muito bem os jogos, outros caem de rendimento. Eu acho extremamente normal, ainda mais para um jogador de apenas 20 anos, né? O Pesolano também comentou sobre isso, a expectativa é de que ele tenha mais jogos, até porque ele entrou na vaga do Nicão, o Nicão deve voltar contra o Democrata, mas é uma ótima opção para o segundo tempo. Ele, o Stênio, o Kaique, que voltou também, eu acho que tem muito potencial aí nesses atletas, e utilizar o Campeonato Brasileiro para teste, né? Ficou um pouco mais curto nesse ano, mas tem esse jogo aí na última rodada, aí depois já vem semifinal, final, enfim, acabou que
O Cruzeiro testou, mas é muito curto realmente até o principal objetivo do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Quero que você deixe aqui então a sua opinião sobre o Daniel Júnior nos comentários.